Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Patologia. E hoje estaremos dando sequência, prosseguimento aos nossos estudos na disciplina. Mais precisamente, iremos construir conhecimento dentro do tema adaptações celulares. Bem, as adaptações celulares são alterações reversíveis em número, tamanho, fenótipo, atividade metabólica ou das funções celulares em resposta às alterações em seu ambiente. Bem, ponderaremos hoje sobre os processos adaptativos deflagrados pelas células de forma a tentarem não sofrer nenhum tipo de dano quando sobre estresse. Então, impulsos nocivos e estímulos deletérios. Devemos compreender, raciocinar, que toda a célula tem um limite funcional, um limite de normalidade para que mantenha o seu equilíbrio, para que mantenha a sua homeostase. Devemos levar em consideração também o estado metabólico da célula, sua especialização, sua circunvizinhança, para compreendermos o padrão necessário para a manutenção de sua homeostase. Bem, as adaptações celulares podem se apresentar devido a alterações a estímulos fisiológicos e ou patológicos. Dentro desse raciocínio, estímulos fisiológicos, acompanhe comigo aqui a leitura, normalmente representam respostas celulares à estimulação normal pelos hormônios ou mediadores químicos endógenos. Já estes estímulos patológicos são respostas ao estresse que permitem às células modularem sua estrutura e função, buscando escapar, assim, da respectiva lesão. Estas adaptações podem apresentar formas distintas, exemplo, de estímulos patológicos, de alterações patológicas. Exemplos, Então, alterações importantes de temperatura, ação de toxinas, por exemplo, também desregulação hormonal. Bem, aqui na tela temos um demonstrativo, um fluxograma, um mapa conceitual que pondera sobre os desdobramentos de uma célula em homeostasia e quando a mesma enfrenta estímulos nocivos, passa por um estresse, quais são seus possíveis desfechos. Então, num outro momento, já estudamos a lesão celular, que ela pode se apresentar de forma mais leve, transitória, então uma lesão reversível, e ela pode se apresentar de uma forma mais intensa, mais progressiva, e aí teremos a lesão celular irreversível e, consequentemente, apresentando a necrose ou a apoptose, já discutido com vocês em outro momento. Bem, hoje nós vamos avançar que, dentro do raciocínio, que quando essa célula está em homeostasia, isso passa por algum estresse, por algum estímulo nocivo, certo? Ela pode ter como desdobramento a adaptação celular. Bem, aqui observamos as quatro prováveis evoluções, Quatro prováveis evoluções das células quando falamos em adaptação, quando ponderamos sobre o tema adaptações celulares. Então, nós podemos ter como desdobramento a atrofia, podemos ter como desdobramento a hipertrofia, a hiperplasia e podemos ter como desdobramento, como adaptação celular, a metaplasia. A atrofia pode ocorrer devido a estímulos fisiológicos e patológicos. A hipertrofia pode acontecer devido a estímulos fisiológicos e patológicos. A hiperplasia pode acontecer devido a estímulos fisiológicos e patológicos. A metaplasia pode acontecer devido a estímulos patológicos. Vocês observaram que as outras três, a atrofia, hipertrofia e hiperplasia, podem acontecer devido a estímulos fisiológicos e patológicos. Já a metaplasia, devido a estímulos patológicos. Bem, aqui na tela uma imagem para a gente sair um pouco do abstrato, vir um pouco mais para o concreto, ou seja, para a gente buscar a visualização de como é que se apresenta, a nível tecidual, celular, estas adaptações. Então, do lado esquerdo na tela nós temos demonstração destas adaptações, dessas adaptações celulares, quando falamos de mudança no tamanho e no número, e do lado direito da imagem, quando falamos
de mudanças no tipo ou estrutura das células. Então, quando falamos de mudanças no tamanho ou no número das células, está demonstrado do lado esquerdo, né? Então, a atrofia, a hipertrofia no tamanho, né? Uma a diminuição, outra o aumento, e na hiperplasia, mudança no número de células, tá? E do lado direito, essa mudança no tipo ou na estrutura das células, iremos discutir como pontuado a metaplasia. Aqui uma imagem buscando descrever, demonstrar para os senhores e senhoras o já falado na lâmina anterior, certo? Mas de um outro formato. Os senhores observam uma célula na parte superior desse slide, uma célula central, e depois os desdobramentos, né? Quanto à alteração do número de células, no caso a hiperplasia, quanto à alteração no tamanho da célula, hipertrofia e atrofia, e quanto à alteração na diferenciação celular, a metaplasia. Aqui, uma definição, né, retirada do livro do Robbins, uma conceituação sobre estas adaptações celulares, no caso a atrofia, hipertrofia, hiperplasia e metaplasia. Comigo aqui na tela, então, vamos ler hipertrofia, está no começo desse slide. É um aumento da célula e do órgão, certo? Sempre em resposta à elevação da carga de trabalho, induzida por estresse mecânico ou por fatores de crescimento. Ocorre em tecidos incapazes de divisão celular. Dentro do mesmo raciocínio, conceituando, então, a hiperplasia, aumento do número de células em resposta a hormônios e outros fatores de crescimento. Ocorre em tecidos cujas células são capazes de se dividir. Já a atrofia tem como conceituação, né, como definição, a diminuição da célula e do órgão, como resultado da diminuição do suprimento de nutrientes ou por desuso, associada à diminuição de síntese e aumento da quebra proteolítica das organelas celulares. Comigo aqui, então, na tela, observando a conceituação, né, uma definição de metaplasia, alteração do fenótipo em células diferenciadas, sempre em resposta à irritação crônica, que torna as células mais capazes de suportar o estresse, em geral, induzida por via de diferenciação alterada das células tronco nos tecidos. Pode resultar em redução das funções ou tendência aumentada para transformação maligna. Bem, então vamos lá, vamos discutir estas 4 adaptações celulares: atrofia, hipertrofia, hiperplasia e metaplasia. Bem, vamos começar pela atrofia. Então, a atrofia, como já pontuado anteriormente, é a diminuição da célula por perda de substância celular. Então, como pontuado também já, temos a atrofia fisiológica e patológica. Fisiológica, diminuição do útero, por exemplo, tá? Logo após o parto. Já a atrofia patológica, por exemplo, pode se apresentar pelo desuso, pela desnervação, a isquemia, a nutrição inadequada, perda da estimulação endócrina, tá? Consequentemente, nós também temos por envelhecimento e por pressão. Então, vem comigo aqui na tela, vamos observar alguns exemplos, certo? De atrofia. Então, como pontuamos, aqui uma imagem, né, de um braço com um pouco mais de musculatura e um outro braço com um pouco menos de musculatura. A princípio, observando, demonstrando a atrofia. Na imagem, no canto lateral superior direito, observamos possivelmente este paciente com o braço engessado, e aí uma musculatura em desuso, certo? Então, limitação de movimentos podem ocorrer, podem apresentar a atrofia muscular neste membro imobilizado. Aqui também, dentro do mesmo raciocínio. Ou seja, lembrando que a atrofia é a diminuição da célula por perda de substância celular. Ou seja, aqui estamos buscando demonstrar o quê? Uma atrofia muscular por um membro imobilizado, uma limitação de movimentos e o desuso. Aqui, dentro do mesmo raciocínio, só que observando o quê? Esta diminuição da célula por perda de substância celular provocada por uma desnervação. Aqui, a poliomielite, né, também chamada de polio ou paralisia infantil, produzida pelo poliovírus, e, consequentemente, essa desnervação
levando o paciente a apresentar em alguns membros do seu corpo, em alguma parte do seu corpo, a atrofia. Bem, aqui nós observamos o quê? Aqui observamos um paciente, uma criança sob tratamento, né, em unidade de terapia intensiva, apresentando possivelmente, né, presumivelmente, uma diminuição de carga de trabalhos musculares diários. Nós observamos aqui uma diminuição considerável, né, possivelmente de sua atividade física diária, né, e, consequentemente, vai apresentar a atrofia, que é a diminuição da célula por perda de substância celular. Então, é necessária a correta reposição de nutrientes, é importante o trabalho multiprofissional, por exemplo, médicos, enfermeiros, mas também fisioterapeutas, nutricionistas, para posterior reabilitação completa, né, deste paciente. Bem, aqui nós trazemos uma imagem de um útero, ainda discutindo a atrofia, né? Os senhores vão observar em ambas as imagens duas peças cirúrgicas, né? No caso, nós observamos nesta imagem que está aqui, né? Duas peças cirúrgicas, representadas à esquerda por um útero e anexos de aspecto normal e à direita de aspecto atrófico. Este encontra-se diminuído em seu volume e peso, com superfície externa parda e rugosa. A atrofia uterina caracteriza-se como uma consequência do quê? Da menopausa, seja ela fisiológica, induzida por cirurgia ou medicamentosa. Pode ser acompanhada por mucosas secas, diminuição da libido, incontinência urinária, ganho ponderal, né? Alterações cardiovasculares, depressão e ansiedade. Os mecanismos bioquímicos deste acontecimento, né, ainda não são totalmente conhecidos, mas provavelmente afetam o equilíbrio entre a síntese e degradação de proteínas. Estamos discutindo adaptações celulares e, de forma inicial, estamos discutindo a atrofia. Bem, ainda pode acontecer essa atrofia, né, que é a diminuição da célula por perda de substância celular, em idosos, por exemplo, por alterações hormonais, por diminuições hormonais, certo? Então, aqui, pontuo, né, gostaria de ressaltar que esta atrofia pode acontecer pela senilidade. No final dessa aula eu vou fazer uma breve diferenciação entre senescência e senilidade, mas no caso a atrofia por senilidade, o que é senilidade? Alterações produzidas pelas inúmeras afecções que podem acometer o idoso, podem ser, entendemos, né, que podem ser realizadas reposições hormonais, né, e tendo responsabilidade, observando parâmetros, fazendo dosagens, né, bioquímicas destes hormônios, né, e podem também ser realizadas atividades, por exemplo, atividade física, né, que estimulem o desenvolvimento dessa musculatura que está atrofiando, por exemplo, devido à senilidade ou devido a alterações hormonais. Bem, aqui na imagem, ainda discutindo o raciocínio da atrofia, que é uma adaptação celular, né, uma hemiatrofia facial, acometendo região de inervação do primeiro e segundo ramos do trigêmeo. Aqui nós observamos o quê? Aqui é possível observar a atrofia, mas não somente a nível celular, né? Mas também a nível tecidual. É visível já o reflexo desta atrofia, né? Estamos discutindo adaptações celulares, discutimos de forma inicial a atrofia, e agora eu convido o senhor e senhora que me ouvem nesse momento a avançarmos dentro da conceituação de um raciocínio sobre a hipertrofia. Refere-se a um aumento do tamanho das células e, com esta alteração, um aumento do tamanho, possivelmente, né, provavelmente, do tamanho do órgão. Assim, o órgão hipertrofiado não possui células novas, apenas células maiores, decorrente da síntese de mais componentes estruturais. Bem, eu posso ter, como já pontuado lá no início dessa nossa reflexão, a hipertrofia fisiológica e a hipertrofia patológica. Fisiológica, por exemplo, né, como desdobramento da produção, né, de prolactina, certo? E estrogênio, né, causam hipertrofia das mamas durante a lactação. E patológica, por exemplo, a sobrecarga hemodinâmica, vamos discutir, por exemplo, né, a hipertrofia cardíaca, né, da musculatura cardíaca, crônica devido à hipertensão arterial, ou as válvulas deficientes e nos músculos esqueléticos, né? E também vamos discutir a hipertrofia, né, uma hipertrofia, um processo ativo, intencional, que pode ocorrer, né, que ocorre
quando o indivíduo, por exemplo, é praticante de musculação, né? Do fisiculturismo. Tá? Então, vem comigo aqui na tela. Estamos discutindo agora a hipertrofia. Hipertrofia, certo? Então, aqui na tela, um útero gravídico, nós podemos observar o aumento do órgão, né? Então, tem à esquerda na tela, os senhores estão observando duas imagens, né, de úteros, um útero com um aumento, né, de tamanho, certo? Observamos já do lado direito da imagem um corte histológico, né, musculatura lisa, observamos a diferença de proximidade das fibras. Então, na imagem A, da esquerda para a direita, certo? Uma maior proximidade dessas fibras. E do lado, no lado B, podemos assim dizer, certo? Você vê uma menor proximidade dessas fibras, né? Então, uma hipertrofia fisiológica, um aumento pela demanda funcional, tá? Então, aqui também, dentro do mesmo raciocínio, aumento, né? Estamos discutindo hipertrofia, um aumento das mamas devido à lactação, um aumento por demanda funcional, como estamos discutindo aqui dentro da hipertrofia. Aqui já observamos o quê? Um aumento nesta imagem, então observamos nessa imagem um processo ativo, intencional, né, que está ocorrendo, né, a hipertrofia. Então, um indivíduo praticando, né, um praticante de musculação, talvez um fisiculturista, né, e a resposta muscular ao estímulo ofertado à musculatura, né, a hipertrofia. Bem, aqui já avançamos, né, aqui observamos a hipertrofia, mas observamos nesta imagem uma hipertrofia patológica e uma fisiológica, tá? Então, os senhores vão ver que na imagem proposta para os senhores, nós temos uma hipertrofia concêntrica e nós temos uma hipertrofia do lado direito excêntrica. Então, uma imagem cardíaca, né, um corte da musculatura cardíaca no meio normal, do lado esquerdo da imagem a hipertrofia concêntrica e do lado direito a excêntrica. Concêntrica, geralmente patológica. Os senhores estão observando que uma diminuição das câmaras, certo? Então, por onde o sangue passa, certo? Por onde o sangue chega e é ejetado, né? Ele tem uma diminuição dessas câmaras. Então, uma hipertrofia concêntrica, provavelmente devido a doenças do sistema cardiovascular, a hipertensão. E já do lado direito, certo? Provavelmente por alguém que pratica atividade física, um corte na musculatura cardíaca de alguém que pratica atividade física, praticava atividade física, né? Uma hipertrofia excêntrica, do lado esquerdo, concêntrica, do lado direito, excêntrica. Essa excêntrica já é uma hipertrofia fisiológica, tá? Então, geralmente fisiológica, né? Aqui, na imagem, observamos um robusto, um importante aumento do órgão, né, do coração, e é necessário refletir que o mesmo vai aumentando seu tamanho conforme o estímulo recebido, para atender a demanda que está sendo apresentada a ele, né? Mas chega um momento desse processo que o mesmo não suporta essa tamanha carga exigida dele, né, do coração, e se esgota, ele cansa e muitas vezes infarta, certo? Então, discutimos a atrofia, discutimos a hipertrofia, e agora eu convido o senhor e senhora que me ouvem nesse momento a acompanhar essa breve reflexão sobre a hiperplasia. Hiperplasia constitui um aumento do número de células em um órgão ou tecido, que pode ter aumentado de volume, tá? Então, a hiperplasia ocorre com frequência junto com a hipertrofia. Então, por exemplo, eu coloquei uma imagem de uma senhora, né, dando mamar. Observamos, no caso, né, um aumento, uma hipertrofia das mamas devido à lactação, mas essa hipertrofia também pode se apresentar como hiperplasia. O que é a hiperplasia? Constitui um aumento do número de células, né? O exemplo, por exemplo, pode haver o crescimento de útero, o estrógeno, né, aumenta a síntese de DNA e aumento do músculo liso e epitelial. A hiperplasia só ocorre quando a população celular for capaz de sintetizar DNA, permitindo a divisão mitótica, e pode ser tanto fisiológica como patológica, né? Então, a fisiológica, então a hiperplasia hormonal, né?
compensatória, por exemplo, a proliferação do epitélio glandular da mama e do útero, e também eu posso ter, por exemplo, né, dentro desse raciocínio fisiológico ainda, uma cirurgia de remoção de uma parte a nível de fígado hepática, né, uma hepatectomia parcial. Então, aqui, como eu já pontuei com vocês, já observamos esse aumento, a hipertrofia, essa imagem, né, mostrando para vocês a hipertrofia das mamas devido à lactação, a um aumento de demanda funcional, e aqui nós observamos a mesma imagem demonstrando que, além da hipertrofia, do aumento do tamanho da célula, eu posso ter um aumento do número de células, certo? E aí, no caso, a mesma imagem demonstrando a hiperplasia, tá? Dentro desse raciocínio, que discutimos ainda a hiperplasia, perdão, né? Ela pode acontecer dentro de um raciocínio, por exemplo, de hepatectomia por metástase única, né? Então, como eu tenho ali células estáveis, né? Eu tenho a capacidade, quando ela recebe estímulo, ela pode voltar a proliferar. Então, só um raciocínio aqui, certo? Temos tecidos em nosso organismo com maior capacidade de regeneração e tecidos com menor capacidade de regeneração. Depende do tecido lesado, né? Então, podemos classificá-los em lábeis, estáveis e permanentes. Tecidos lábeis, a divisão é contínua, células das superfícies de revestimento. Já os tecidos estáveis, quando recebem estímulo adequado, voltam a proliferar. Por exemplo, aqui na imagem estamos discutindo hiperplasia, né? E aqui, no caso, células estáveis, no caso, hepáticas, né? E temos também as células permanentes, por exemplo, os neurônios e musculatura estriada, que mesmo sendo uma agressão, uma lesão mais leve, de menor monta, elas, consequentemente, elas não possuem a capacidade de se regenerar. Bem, discutimos a hiperplasia fisiológica e eu quero avançar com vocês agora, por exemplo, discutindo um pouquinho, trazendo um exemplo para vocês da hiperplasia patológica. A maioria se deve à estimulação hormonal excessiva ou de fatores de crescimento sobre células-alvo. Então, eu quero discutir com vocês a hiperplasia prostática benigna. Vocês vão ver essa sigla, né? HPB. Se desenvolve, né? Quando as células da próstata crescem, aumentando o tamanho da glândula. Este aumento acontece lenta e gradualmente. A maioria dos homens não sabe que tem hiperplasia prostática benigna até que a glândula tenha crescido o suficiente para causar sintomas. O primeiro sintoma de HPB, né, da hiperplasia prostática benigna, que a maioria dos homens apresentam, é a alteração do fluxo urinário. Uma razão para isto é quando a próstata começa a aumentar, o que ela faz? Ela comprime a uretra, nós já vamos ver numa imagem posterior, né? Tornando-a mais estreita e fina e reduzindo o jato urinário. Aqui, então, do lado, uma próstata saudável, do lado esquerdo, né, da imagem, e do lado direito, a hiperplasia prostática benigna, né? Então, você vê uma próstata mais inchadinha, né, lá embaixo, na imagem do lado direito, e, consequentemente, comprimindo a uretra. Aqui é o mesmo, né, para os senhores verem de uma outra conformação, próstata normal à esquerda, próstata apresentando a hiperplasia prostática benigna à direita. Bem, ainda podemos ter, por exemplo, dentro do raciocínio da hiperplasia patológica, né, a formação dessa verruga cutânea, por exemplo, né, estimulação excessiva das células-alvos por alterações de hormônios, né, e por fatores de crescimento. Aqui, hiperplasia fibrosa inflamatória, tá? Aqui também mostrando um outro exemplo, né, de hiperplasia para vocês, a hiperplasia facial e cerebral unilateral. Bem, discutimos com os senhores atrofia, discutimos com os senhores e senhoras a hipertrofia, discuti com os senhores e senhoras a hiperplasia e agora vou discutir com vocês a metaplasia. É uma alteração reversível na qual um tipo celular adulto, epitelial ou mesenquimal, é substituído por outro tipo celular adulto. É mais comum, né? A mais comum é a colunar. Essa substituição, a mais comum, né? É a colunar para escamosa, que ocorre no trato respiratório em resposta à irritação crônica, por exemplo, no fumante, né? As células epiteliais colunares normais da traqueia e brônquios são substituídas por células epiteliais escamosas estratificadas. As influências que predispõem à metaplasia, se as influências que predispõem à metaplasia se persistirem, induzem a transformação cancerosa no epitélio
metaplásico. Por exemplo, como citamos, né? Então eu tenho um estímulo irritativo crônico, por exemplo, pelo cigarro, há uma substituição de tecido colunar normal por tecido escamoso, vocês já vão ver na imagem, na próxima imagem. Teoricamente, a princípio, você pode refletir assim, eu tenho a substituição de um epitélio mais frágil por um outro epitélio mais resistente. Ah, é melhor? Não. Por quê? Porque eu tenho prejuízo de mecanismos de proteção, tá? Então, eu tenho a perda de cílios, eu tenho a perda de secreção de mucos, que são a secreção de muco, que são mecanismos de proteção. Aqui, então, mostrando a nível de pulmão, né? Eu tenho aqui um epitélio colunar normal, à esquerda, e a substituição à direita por um epitélio escamoso, né? Uma metaplasia, um epitélio escamoso metaplásico, certo? Avançamos aqui dentro do raciocínio, agora mostrando um esôfago de Barré. Então, a substituição dentro do mesmo raciocínio de epitélio escamoso estratificado do esôfago, né? Então, eu tinha um epitélio colunar, contendo células caliciformes, né? A metaplasia intestinal. Como pontuado aqui, olha, eu tenho a substituição de tecido colunar, né? Por tecido escamoso, certo? Avançando aqui, mais uma imagem para os senhores observarem como é que se apresenta esse tecido depois, né? Que ocorre esse processo de metaplasia, que é uma alteração reversível, né? Na qual um tipo celular adulto, epitelial, né, mesenquimal, é substituído por outro tipo celular adulto, certo? E aqui, partindo para as considerações finais desse nosso encontro, eu só gostaria de pontuar sobre o envelhecimento celular, né? Ocorre uma redução, estamos discutindo adaptações celulares. Discutimos adaptações celulares, eu só queria encerrar esse nosso encontro pontuando com vocês que ocorre, quando acontece o envelhecimento celular, ocorre uma redução da capacidade adaptativa e diminuição da reserva funcional. Temos a princípio, dois grandes blocos de pensamento que ocorre através da senescência, o que é? Os efeitos anatômicos e funcionais naturais do processo de envelhecimento do organismo, e a senilidade, alterações produzidas pelas inúmeras afecções que podem acometer o idoso. Bem, eu quero agradecer a você pela companhia até aqui. Muito obrigado e até mais.